Bom, gente, estamos aqui mais um no capítulo anterior convida. Dessa vez a gente chamou a Cíntia, que tem um trabalho muito, muito, muito legal no Instagram. Para quem está chegando agora, né, talvez por meio dela ou encontrou a gente por algum acaso pelas redes sociais ou pelo YouTube mesmo. Eu e a Nath, a gente tem esse canal aqui, também no Spotify, que tem que atualizar, mas vai atualizar em algum momento. Que é no capítulo anterior a gente fala de telenovela. Cada mês a gente fala de uma telenovela diferente. E esse ano também a gente está com esse projeto que a gente chama pessoas, amigos, conhecidos, gente da bolha noveleira, gente que é interessada em novela também, para falar sobre telenovela e televisão, né, não só sobre telenovela. E esse mês a gente está aqui com a Cíntia, que faz o Comida de Novela, né, Cíntia? No Instagram. Eu mesma, gente, obrigada, meninas, prazer estar aqui. O nome do canal eu mudei recentemente, é Comi da Novela. Mas é isso aí, comida de novela sou eu. E ela faz um trabalho muito, muito legal, que é focando em comida dentro das telenovelas, né? E fala um pouquinho, tipo, como surgiu e tal, esse projeto, que é muito diferente. A gente sempre vê, às vezes eu vejo pessoas falando de figurino ou de novela no geral, né? Como é aqui a gente. Mas a comida mesmo, acho que é só você. Pois é, então. Só eu sou a louca da comida, né? Porque, na verdade, essa ideia começa da comida, não da novela. Eu sou jornalista e eu fiz pós-graduação em gastronomia, história e cultura. Eu escrevo sobre comida faz um tempão. E quando eu estava fazendo a minha pós-graduação no meio da pandemia, porque foi no meio da pandemia, eu comecei a ver novela para me distrair e ver várias coisas que eu estava estudando na pós representadas na novela, né? E aí isso me deu uma vontade de, olha só que legal, a gente pode explicar de um jeito fácil, vários conceitos meio cabeçudos, assim, de, sei lá, antropologia, sociologia, dos estudos da alimentação com cenas de novela, e fora as coisas divertidas que tem. E comecei a anotar, sabe, pesquisar, e isso virou uma pesquisa, de fato, assim, virou o meu TCC na pós, vai virar um livro em breve, ainda não tenho datas, mas isso vai acontecer. E aí criei o canal para dividir também essas coisas. Às vezes eu dou algumas aulas para mostrando só cena de comida e o que essas cenas nos dizem, né? O que a comida faz ali naquela cena. E aí eu fico feliz que outras pessoas estejam se divertindo com essa piração que eu tenho. Então, o Instagram agora é comida novela, é isso? Ele, ele sempre foi comida novela, é que agora eu assumi que o nome é comida novela mesmo. Entendi. É tudo junto, sem ponto. Sem ponto, @comida novela. Então, pessoal, já vão seguir ela lá, né? Quem ainda não segue, que é muito legal. A gente tá no Instagram como no capítulo anterior, mas agora a gente tá focando mais no YouTube. Também tem as minhas redes pessoais, que eu sempre converso com todo mundo que chega lá e tal. Conversou comigo, eu vou conversar de volta. Que é Maria Raquel FS underline. E a Nath também faz um trabalho bem legal nas redes dela, tanto profissionais quanto pessoais, né, Nath? Isso, lá no Instagram eu sou @nat.natv, e aí vocês encontram os outros espaços digitais que eu habito. Eu sou ativa consideravelmente lá no X, que eu ainda chamo de Twitter, mas também tenho um blog. E aí lá no meu perfil eu compartilho coisas de novela, também no meu pessoal eu compartilho algumas coisas, então nos sigam aí, enfim, vários perfis para ser seguido e bastante conteúdo interessante. E a Cintia falando sobre esse lance da comida dentro da novela, eu falei aqui em casa que eu ia conversar, tipo,
com ela, com esse perfil. Eu falei, eu não conheço o nome da pessoa, mas o perfil dela é esse. Aí minha mãe falou assim, nossa, mas comida dentro da novela, da onde a pessoa tirou essa ideia? Eu falei, então, eu vou descobrir quando eu conversar, porque é uma forma muito interessante de falar sobre novela. Eu falei para minha mãe ainda, eu falei assim, e ela foi muito esperta, porque eu falei, todo mundo fica falando de notícia de novela, do personagem, uma análise mais específica, e ela foi para um objeto de pesquisa, de observação, que ninguém pensa. Eu falei assim, é um diferencial que, enfim, querida, a gente sempre aí vivendo e aprendendo, né? Ai, obrigada, já estou lisonjeada, hein? Eu achei incrível, até falei pra ela, eu falei, nossa, quando a gente conversar com ela, vamos perguntar de onde surgiu essa ideia, porque é específico, porém diferente, curioso, enfim, dá para colocar vários adjetivos aqui. Porque, olha, eu fico feliz e eu acho que do que eu pesquisei realmente, por esse olhar, acho que só eu olho mesmo. Mas é porque começou da comida, né? Aí a novela a novela é. Por que não novela, não é verdade? É verdade. A novela sempre traz esse espaço de emular a vida real, e aí a gente consegue falar de todos os assuntos que a gente fala na vida real com a novela, né? Mas comida realmente é uma coisa que eu acho que só você pensou ali, talvez por já estar nesse meio de comida, e fica muito bacana. E os seus posts são bem interessantes também. Isso que é o diferencial, porque se você falar só sobre a comida na novela, só apontar também a comida na novela não é uma coisa tão diferente, né? Mas você vai mais profundamente, Uhum. talvez, por esse lugar da pós-graduação. Se quiser Acho que comentar um pouquinho. foi essa a ideia. Né, acho que foi essa a ideia mesmo, tentar olhar as coisas, mas trazer de um jeito, sei lá, acho que por ser jornalista, eu não gosto que as coisas sejam difíceis de entender, eu gosto que elas sejam mais fáceis, tanto a comida quanto a novela. Então, essa relação que eu faço, ela precisa ser algo que as pessoas consigam entender. Então, esse é o meu objetivo sempre, não é trazer para um jeito acadêmico difícil, mas botar para tentar refletir, para pensar e para dar risada também, né? Porque eu acho que uma das coisas que cena de comida na novela tem é fazer a gente se divertir e se identificar, né? Porque todo mundo come, né, gente? Por isso que eu acho legal pensar na comida. Não tem um personagem que não vá comer, porque todo mundo precisa comer para existir. E aí tem muito, o material fica muito rico mesmo. Tem muitas coisas que eu quero conversar com você sobre tanto do seu Instagram como comida de novela, mas primeiro, que é a sua série de estrogonofe. Da onde que surgiu essa ideia de focar no estrogonofe? Cara, eu acho que é observação. Quando eu comecei a pesquisa, aí eu fico vendo as coisas e eu fico anotando, né? Falou de, sei lá, farofa. Deixa eu anotar aqui a cena que falou de farofa para eu ver o que eu posso fazer com essa cena, né? E eu comecei a perceber que o estrogonofe aparecia demais, demais, demais. Ele aparece em um monte de novela, eu não sei qual que é a fixação que existe com o estrogonofe, né, para novela especificamente, porque, enfim, todo mundo é um prato hoje em dia comum, que tem em todo quanto é lugar e tal, mas por que será que as pessoas colocam tanto ele nos roteiros, né? Eu comecei a juntar e aí já tem dois rios, né, de várias cenas de pessoas falando de estrogonofe em infinitas novelas diferentes. E eu vou te contar que eu tô começando o terceiro. Eu acho que esse lance com o estrogonofe é porque eu acho que ele consegue meio que eu acho que ele consegue estar em todas as classes, em todos os núcleos, eu acho. Eu tô falando isso, mas enfim, aí dá pra gente discutir bastante sobre isso. Mas acho que dá pra ir do núcleo mais classudo até o núcleo mais popular, e até no núcleo popular vai ser uma coisa de tipo, ai, olha que refeição classudo, uma coisa assim. Então acho que tem essa coisa de ele consegue meio que unir, né, todo mundo, né. Mas é muito louco, o que eu acho divertido, assim, é que é um prato super brasileiro, né?
muito pelo contrário, né? Origem russa, tal. E aí a gente transformou, né? O que eu gosto depois que eu percebo essas coisas é porque se tá na novela é porque reflete de alguma maneira o que acontece no povo, sabe? Na gente como sociedade. Então, se aparece lá tanto, é porque ele aparece na sociedade tanto, como você falou mesmo, Nath, que assim, ele tá mesmo na mesa de todo mundo e tal. E aí eu fiquei curiosa para entender como é que isso aconteceu. Tem uma questão aí, ele era um prato chique, hoje não é mais tanto. Tem gente que acha que é um prato torce o nariz, e o legal é que a partir disso dá para você descobrir que o Brasil, ele, como tudo, né? Como a gente faz com tudo, a gente subverteu a ordem do estrogonofe. O estrogonofe era com carne e creme azedo. Aí a gente já foi lá, fez de frango, aí você faz de camarão, você faz de palmito, creme de leite, ketchup, molho inglês, aí a batata palha. A gente vai lá e transforma o prato num negócio que é muito nosso. Isso é muito da gente, né? Muito Brasil. Se tá na novela, embora a novela inspira as pessoas, mas ela também reflete o que a gente é como sociedade, né? Então, o estrogonofe virou um xodozinho aqui para mim. Inclusive, vontade. Ainda sobre Strogonoff, qual que foi a novela mais antiga, assim, que você pegou até agora, que fala sobre Strogonoff? Porque quando eu era criança, assim, tinha pouco Strogonoff ali nos anos 90, mas não era uma coisa tão, realmente era um prato mais chique, mas não era uma coisa tão falada, assim. E agora, né, virou um prato de todo sábado, toda sexta. Então, quando que começou, assim, dentro das novelas a ser falado, que você conseguiu pegar? Tá dentro das novelas. O que eu peguei de mais antigo não significa que é o que, né, tem de mais antigo, mas foi Marrom Glacé, que é de 79. Então, Marrom Glacé é aquela novela que se passa, é um buffet, né? Que faz festas e eventos. Então, tem muita coisa de comida. Embora eu não tenha visto a novela inteira, mas aí tem uma cena que alguém pede para o cozinheiro que ele finge que ele é. Eu não sei se ele finge que ele é francês ou se ele é francês mesmo. E aí alguém pede para ele fazer estrogonofe de frango. E ele fica meio. Como assim? Estrogonofe de frango? Ele fica um pouco chocado com o pedido. Então, essa é a mais antiga que tem. Mas, ó, vou te falar, anos 80 já. Uma das novelas que ele aparece bem citado é Rainha da Sucata, que é exatamente de 1990, né? Então, o estrogonofe, eu fui pesquisar, aí vai estar no livro a história do estrogonofe, como é que ele, o que vai acontecendo, como ele chega no Brasil. E aí ele é um prato curioso mesmo. Em 90, em Rainha da Sucata, tem umas cenas da Laurinha Figueiroa desdenhando do estrogonofe, sabe? Falando que é um prato de pobre. Ai, essa pessoal fica fazendo estrogonofe, colocando ketchup, não sei o quê. Então é muito engraçado que você vai vendo até uma hora que o estrogonofe vira, beleza, é isso aí, ele faz parte da nossa cultura, aceita que dói menos, sabe? Essa coisa do brasileiro é meio que, como diria Mário de Andrade, entrou por, como que é? Canibalizar, né? De como pegar as outras culturas e outros pratos e transformar dele. E o estrogonofe é tão brasileiro, eu tava vendo no TikTok um menino, acho que ele era americano, e ele trabalhava no supermercado. E aí ele tava reclamando, não sei se você viu esse vídeo, mas ele tava reclamando. Eu vi, menina. Reclamando que os brasileiros chegaram no supermercado e estavam falando: ai, você tem creme de leite, que a gente vai fazer um estrogonofe. Ele, que estrogonofe? Que é isso? Então, assim, pro brasileiro já é um prato típico nosso, praticamente. E o menino nem Pois creme de é. leite eles têm direito lá, né? Porque tem essas diferenças lá. E ele nem sabia o que que era, né? E o brasileiro tem essas de pegar as coisas das outras culturas, transformar dele, e agora o estrogonofe já é nosso, não é nem mais russo, mas É total. É muito nosso, gente. Imagina. Ah, Desculpa, Rússia, perdeu a nacionalidade, sabe?
É igual a pizza, né? Que a pizza também, a pizza brasileira já nem é pizza, É é igual da outra coisa. Itália. Eu gosto muito disso também. A gente faz isso com tudo, né? E acho que o estrogonofe acabou ficando, por conta do quanto ele aparece em novela, ficou importante aqui na pesquisa. Que outras comidas, assim, que você vê que aparece bastante? Não sei se você chegou a ver isso ou focou mais no estrogonofe. Então, depende um pouco da época. Quando você vê as novelas dos anos 90, tem uma coisa muito séria de comida japonesa, assim. Comida japonesa, ela aparece de tudo quanto é novela, as pessoas saem para ir comer comida japonesa, elas falam sobre comida japonesa, tem uma coisa quase de chique ter comida japonesa, sabe? Aí quando você vai passando para os anos 2000, até um pouco mais. Não exatamente. 2005, assim, para frente, você tem uma valorização de coisas mais brasileiras mesmo. Então você vê lá a gente criando restaurante que tem. É, que foca em culinária brasileira, gente que fala que vai fazer pratos mais brasileiros, então mais feijoada, farofa, como isso sendo legal, sabe? Muda de categoria, sabe? As comidas, elas às vezes aparecem bastante em todas as épocas, mas se você falasse farofa nos anos 80, alguém podia colocar como comida simples, e você bota ela agora e ela vai ser legal, porque a gente está nesse momento de explorar sabores brasileiros, né? Um reconhecimento da gastronomia do que é nacional, do que é nosso. E isso aparece na novela também. Aparece na vida real, né? Todos esses restaurantes de comidas genuinamente brasileiras, e aparece na novela. E uma coisa que eu gosto de olhar também é como as pessoas falam sobre feijão, que é uma comida também bastante brasileira, e tem umas novelas que mostram como na casa dos ricos não tem feijão, sabe? Então, acho que é Elas por Elas, a de 82, né, a original, que tem uma cena eu não lembro quem era a persona, qual delas, era a Eva Vilma, mas eu não lembro do nome dela na novela. Ela vai na casa do Mário Fofoca, e aí eles falam assim, ai, só tem arroz e feijão. Ela, nossa, eu adoro, faz tanto tempo que eu não como, porque ela é rica e na casa dela não é isso que se faz, que se cozinha. E aí aparece isso lá na cena direitinho. Aí tem, acho que em Paraíso Tropical também, que aí já é bem mais para frente, né? 2007? 8? É Enfim, já 2007. bem para frente. E aí é isso mesmo. E aí o chefe vira e fala assim, ele começa a servir um monte de coisa lá pro Tony Ramos, e o Tony Ramos vira e fala assim, eu quero que você faça arroz, feijão, bife e batata frita. E aí ele vira e fala assim, feijão? Aqui no meu restaurante eu não faço feijão. Então tem essa coisa do que é a comida do dia a dia e de quem é de uma classe mais simples, e o que é a comida considerada chique. Isso dá para ver bastante em novela também. Não só no café da manhã, né, que é o óbvio, mas em outras coisas, citações assim bem pequenas que, enfim, para mim tem muita importância, né? Você falou aí da comida japonesa nos anos 90, eu consegui pensar em 3 novelas. E esse negócio de depois ser os sabores brasileiros, comida brasileira assim, ser mais explorada, é interessante ver como isso foi evoluindo e também até como isso é representado hoje, porque às vezes tem um negócio com relação à comida muito dessa coisa, como é que eu posso dizer, de gourmetização, sabe? Umas coisas que são Uhum. simples do nada começam a ser mostradas de uma forma muito gourmet e sofisticada, e às vezes é só uma refeição simples, mas que, de certa forma, colocam elementos para tornar mais chique, sofisticada, essas coisas assim. Sim, sim. E que novelas que você pensou? Do Você falou sushi? aí dessa coisa da comida japonesa. Eu pensei em Por Amor, porque Matei mesmo. acho que tem uma cena que a Eduarda Branca vai num restaurante japonês. Acho que História de Amor também. E eu pensei em A Uhum. Viagem também. Então, tem nessas três mesmo, e eu vi também que dá para ver fácil, Barriga de Aluguel.
Então tem uma... parece uma coisa meio tipo, começa um boom, sabe? Aí tem umas cenas que eles vão em restaurantes mais tradicionais até, para sentar no chão e tudo. Tinha alguma coisa de chique, né? E eu que sou mais velha, né, que vocês, meninas, tipo, eu nasci em 79, então aquela primeira cena de Strogonoff é no ano que eu nasci. E eu lembro que ninguém comia comida japonesa quando eu era criança. Aí, de repente, começou a aparecer. E isso é bem anos 90 mesmo. Então, é curioso quando a gente percebe que reflete mesmo o que estava acontecendo fora da tela, né? Tem uma cena em Rainha da Sucata também, que a Mariana, que é a Renata Sorrah, ela é apaixonada pelo Daniel Filho, né? Pelo personagem dele, acho que é Renato o nome dele. E aí ele Isso. quer. Eu acho que ela é herdeira, tem dinheiro a receber, e ele quer meio que seduzir ela, ele leva ela pro restaurante japonês. E ela fica toda deslumbrada, Olha só. ai meu Deus, o restaurante japonês, né? Que era uma coisa chique, considerada naquela época. E eu lembro É isso também mesmo. em Laços de Família que tem a Alma, eu acho que ela quer servir comida japonesa, eu não lembro, alguma coisa com comida japonesa também, porque eu lembro que saiu uma matéria sobre isso, que foi o começo da popularização da comida japonesa no Brasil. Tá. Olha que Depois legal, cara, depois precisa eu te ver. mando. Eu te mando Ai, que essa legal, eu matéria. quero. Que era uma matéria, tipo, Quero muito. acho que no jornal, assim, tipo Folha, essas coisas de jornal Aham, de entretenimento, sabe? sei. O caderno de entretenimento, era meio que isso. Aham. O Manuel Carlos valorizando aí a culinária japonesa, ó. Citei 2 novelas dele, você citou mais uma. Pois é. Aí, ó, dá até para procurar se depois em Mulheres Apaixonadas, Páginas da Vida, Viver a Vida em Família tem comida japonesa ou não, ó. Tem uns autores que têm umas coisas, né, que citam sempre. É divertido ver isso também. Quem fala muito de comida, bota muita cena de comida é o Aguinaldo Silva. Por isso que eu tô bastante empolgada que a próxima novela é dele. Ele tem bastante cenas de núcleos em restaurante, né? Eu até anotei aqui para comentar sobre isso de restaurante em novela e chefes, personagens chefes de novela, cozinheiros no geral. Eu lembro que ele tem bastante disso, né? Não sei, acho que nessa nova novela É. parece que vai meio que ter também, se não me engano. Eu acho que capaz que tem, assim, o Aguinaldo faz de muito legal, assim, ele tem pelo menos 3 novelas que ele dá receita no capítulo da novela, receita inteira. Então, em Tieta aconteceu, não essa versão que passou, não vale a pena ver de novo agora, porque ela foi editada, né? Mas quando você pega ela para ver na íntegra na Globoplay, não é que não passou, não vale a pena ver de novo, mas ela foi cortadinha, né? Mas na Globoplay você pega para ver, é tipo um capítulo inteiro, sei lá, 20 minutos, como se fosse quase um programa de culinária, a dona Milu ensinando a fazer uma frigideira de maturi. Aí, quando ele vai para a Senhora do Destino, no começo, né, antes da Miriam Pires morrer, porque ela morreu no meio da novela, ela era cozinheira, e é a mesma atriz, né, que fez a Dona Milu, ela era empregada cozinheira da Maria do Carmo, né, da Suzana Vieira. E aí ela ensina a fazer uma carne ao molho ferrugem, a receita inteira também passa na novela. E em Fera Ferida, a Ilka Tibiriçá, que é a Cássia Kiss, ela fazia umas receitas afrodisíacas, né? E também tem capítulos que ela dá a receita inteirinha. E diz que na época, isso das pesquisas que eu fiz, na época diz que a Globo tinha aquele sistema lá que você ligava para eles para pedir coisa, sabe? Ah, eu quero saber que esmalte que a Odete usa, que marca que é a roupa da sei lá eu quem. E eles tinham esse telefone, e-mail, não sei o que era na época, mas era uma das coisas mais pedidas. As pessoas queriam saber, queriam que a pessoa que atendia lá ou que respondesse as cartas, os e-mails, mandasse as receitas que ela fazia na novela. Então ele tem essa coisa mesmo. E aí eu fiquei sabendo, que é uma coisa que eu não sabia, que ele teve restaurante já, o Aguinaldo.
Então, acho que tá no universo dele mesmo, né? Falar de comida. Adoro. Gosto demais. Esse lance de dar a receita de uma comida me fez pensar em Terra Nostra, quando tem a personagem da Maria Fernanda Cândido que ela faz aquele macarrão lá. E eu acho que na época, né? Enfim, eu não vi Terra Nostra na época, porque, enfim, eu nasci em 96, mas acho que na época muita gente deve ter ficado bem assim, fissurada e tentou reproduzir a receita do macarrão, porque em vários capítulos tem essa coisa do macarrão lá que ela fazia. Menina, teve macarrão Terra Nostra. Foi lançado produto no supermercado. Macarrão Terra Nostra. Eu vi a Nossa, novela na época. que loucura! É muito louco. Tinha, acho que macarrão, não sei se tinha molho de tomate. Tem num livro que eu tenho aqui do Mauro Alencar, ele conta isso. E eu também não lembrava direito, tá? Eu já era bem crescida, mas eu não lembrava que tinha tido macarrão, molho de tomate. Tinha uns produtos Terra Nostra. O flashback que eu tive agora, com você falando, veio tipo a imagem da prateleira do mercado com os produtos que era aquela parte do canavial, eu acho que é, né, de Terra Nostra, que ele vai trabalhar depois, e daí o Plantação de logo. café. É isso. É café também, Terra Nostra? Isso, Não Canavial teve não, eu também. falei errado. Eu pensei café É. e o Tudo logo, bem. assim, na massa de tomate. Nossa, Caramba! menina, ia desbloqueando memórias. Desbloqueou a memória. Porque foi uma das primeiras novelas que eu assisti, porque meu avô gostava muito das novelas do Benedito. Então Uhum. eu não podia assistir as novelas das 9, né? Porque eram das 8 na época, que eram novelas de adulto e tal, eu não podia assistir. Mas meu avô assistia todas as novelas que tinha de coisa de fazenda. Ele Aham. veio do sítio e tal, então eu podia assistir Terra Nostra com ele. E marcou muito, né? Demais. O paninho da Não, Juliana, eu foi, sempre olha. falo. Cara, foi um sucesso estrondoso, né? Foi. E nem é uma tão boa novela, assim, revendo, assim. Depois eu tentei ver algumas partes e realmente é uma novela bem chatinha, vou É falar. uma novela mais contemplativa, porque eu sempre falo aqui em casa que as novelas do Benedito são novelas de ritmos. É um ritmo lento e mais contemplativo. Não é muito para você ficar, ai meu Deus, o que vai acontecer? Tipo, tipo, apreciar. É mais É. isso. Eu não lembro bem, quer dizer, eu lembro da história, né? Claro, mas não é uma novela que eu revi já. Então preciso dar uma sapeada. Mas é tanta novela para ver, gente, que tem que fazer um filtro, porque senão não consigo. É muita coisa para assistir e pouco tempo que temos. Eu sempre falo que eu já não faço mais lista. Eu falo, um dia eu vou assistir. Quando? Não sei. Exatamente. Eu tenho esse problema que para eu pegar essas cenas legais, eu tenho que ver mesmo. Não é que eu vejo prestando aquela super atenção, várias vezes eu tô lá, sei lá, cozinhando, não sei o que lá, e a novela tá rolando. Mas eu não posso ver pulando, porque senão essas cenas de comida eu perco, porque elas não são as mais importantes, né? Então eu tenho que deixar ali, meio que conforme o tempo vai passando, você vai desenvolvendo técnicas, né? De ouvido, aí você ouve um barulho de garfo, você fala, pô, preciso prestar atenção, deixa eu olhar melhor. Ou seja, eu de relance eu vejo umas coisas que me interessam, sabe? Assim, ai, não, do canto de olho você já consegue ver se tem uma comida, uma cozinha para prestar atenção, mas é isso mesmo. Eu tenho que fazer um filtro e uma hora eu vejo o que eu já vi já tá bom para fazer uma pesquisa legal, mas vou continuar vendo, né? Um monte. Até, sei lá, o infinito. Até, quem sabe, um dia acabar todas as novelas, né? Mas isso nunca vai acontecer, que são infinitas. Menina, eu preciso pagar uns boletos, né? E a novela não paga meus boletos ainda não. Um dia, quem sabe. Pois é o que todo mundo que fala de novela, que curte novela, sonha, né? Um dia. É, Tipo, por enquanto, pelo menos, a pesquisa é só pessoal.
Não, só uma curiosidade, você falou do Aguinaldo, e em Suave Veneno também tem o Albert, que é um personagem que é místico e tal. E ele, sempre quando ele vai cozinhar, ele recebe o caboclo cozinhador. Ai, meu Deus. Gente, eu não lembro de Suave Veneno, eu vou precisar ver agora. Agora, não agora já, né? Mas eu vou precisar Uhum. botar na lista. E a família dele sempre fica, Adorei. não, agora tem que vir o caboclo cozinhador pra ele cozinhar pra gente e tal. Que ele cozinhava super bem. Eu gosto muito do Aguinaldo porque eu acho que ele tem um universo divertido, sabe? Não só de comida, mas assim, essa coisa do realismo fantástico eu gosto. E eu gosto do jeito que ele conduz as narrativas, sabe? E aí, como ele bota muita comida no meio, pra mim é sempre só fácil ver uma novela dele, sabe? Eu acho interessante como ele consegue ser popular, porém do jeito dele. Eu sempre falo que o Valsir é o popularesco e aquele popularesco, às vezes, com as coisas até tipo, sei lá, meio absurdas e assim. Ah, sei lá, o texto às vezes não é, ai, nossa, que texto, né? Tem gente que eu Aham. não curte, assim. Ele não é o meu autor favorito, mas tem uma novela dele ou outra que eu acho interessante. E o Aguinaldo consegue falar, colocar uma obra assim popular. Eu acho que ele fala muito sobre as vivências dele, tem muita coisa que ele já viveu assim na obra dele, é muito interessante. Então eu acho que ele é um autor popular. Tem gente que não gosta do Aguinaldo, assim, eu nunca vi muitas novelas dele, mas eu acho que ele consegue falar de uma forma que fique popular e interessante e não fica aquele popular meio, ai, nossa, que texto absurdo, um texto que não tem tanta qualidade, algo assim, sabe? Eu gosto bastante dele. É um dos meus autores, não sei dizer se favorito, mas quando eu penso nas novelas que eu acho muito bem costuradinhas, bem feitas, o Aguinaldo ele tá bem na fita, sabe? Sim. Falando em ganhar dinheiro com novela e tal, teve uma época que você estava dando um curso que era de café da manhã de novela. Queria saber um pouco, porque a gente sempre fala, né? Acho que já meio que popularizou o termo, esse daqui é um café da manhã de novela, quando a gente tem aquela mesa farta de café da manhã, né? Queria saber um pouco Uhum. sobre como que surgiu essa ideia e tal, o que tinha um pouco no curso, se você continua dando esse curso. Tá, continuo. A questão é só fazer funcionar, né? Então, ó, vamos lá do começo. Esse café da manhã com novela, ele é o meu TCC da pós que eu falei lá no começo que a gente estava conversando. O meu projeto de conclusão de curso da minha pós é um evento sobre gastronomia e aí eu fiz esse evento. Um evento em que as pessoas estivessem comendo as coisas da novela, que aparecem no café da manhã da novela, e aprendendo sobre a comida na novela. Como é que ele funciona? Montada uma mesona de café da manhã de novela, com suco de laranja, cafezinho Dona Helena, frios, pães, mamão, para a galera comer mamãozinho, queijo branco, todas aquelas coisas que quando a gente bate o olho a gente fala, nossa, né? E em geral uma mesa posta, bonita, do jeito que é do café da manhã de novela, desse jeito que a gente aprendeu a falar, né? Que é, que, que é um café da manhã chique. Simplificando muito, chique e farto, né? Com muitas variedades, comidas. Então, enquanto as pessoas estão lá comendo, se servindo, nananã, eu estou fazendo meu blá 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 sobre as comidas nas novelas. Eu passo algumas cenas, explico o que aquilo quer dizer. Então, sei lá, olha, essas duas cenas, por exemplo, mostram por meio da comida que esse personagem é rico e esse personagem é pobre, porque dá para mostrar, né? Depende do que ele está comendo, onde ele está comendo. Se a mesa dele está o café da manhã, por exemplo, se você mostra da família pobre e da família rica, por assim dizer, ele vai ser diferente. Então, como que dá para a gente ver coisas sobre as personagens e as histórias nas cenas? Então, é isso que eu faço nesse evento. Eu pego várias cenas
discuto elas, algumas das discussões eu coloco depois no Instagram, ou antes, né? Eu levo do Instagram pro evento, e as pessoas vão comendo, felizes da vida, aquele café da manhã que a gente sonha em comer, porque na novela, em geral, pouca gente come mesmo, né? Mas a gente fala, poxa, queria tanto comer aquela mesa, e aí eu realizo este sonho do noveleiro. Sobre ter outros, eu vou em novembro, eu vou dar um curso no Sesc aqui em São Paulo. Não está com inscrição aberta ainda, mas eu vou divulgar no perfil. Só que aí não vai ter comida, vai ser só teórico, né? Só falando e analisando as cenas. Que a gente vai falar de comida nas artes. Sou eu e outras duas pessoas, a gente vai falar na literatura, na novela e nas séries e nos filmes só brasileiros, tanto os livros quanto as séries, os filmes e as novelas. E a gente vai dar esse curso no Sesc aqui da capital, né, de São Paulo. E sobre fazer o café da manhã de novela de novo, só preciso achar quantidade de pessoas e dá para fazer de novo, assim. Olha aí, gente, vamos então, quem é de São Paulo. Eu sempre quis participar, mas como não sou de São Paulo, sou do interior, fica difícil, né? Eu acho que esse é um grande problema da bolha noveleira, que às vezes as pessoas comuns não se interessam por aquele assunto, porque é de novela e tal, não é uma coisa que as pessoas. E perde uma oportunidade legal, né? Porque você tomar um café de manhã de novela, que os personagens não tomam e você vai tomar. E tá aprendendo tanto sobre aquele assunto. Não sei, eu acho genial. Achei genial essa ideia de café da manhã da novela. Esse lance do café da manhã vai de encontro com o assunto de ontem, que tem melão aqui, aí minha mãe, tem que cortar o melão. Aí eu falei, eu não como muito melão, né? Aí eu falei, come melão no café da manhã, é chique. Eu falei assim, café da manhã de novela. Aí eu falei assim, no café da manhã deles tem melão, tem fatia de presunto, esse negócio de comer melão com presunto, sabe, minha irmã? Nossa, que nada a ver, deve ser ruim. Eu falei, vai ver, é chique. Eu falei assim, pra gente não é. E você falando de alguns elementos, eu lembrei de Mamão Papaya, que o Felipe Barreto, o dono do mundo, enfim, eu terminei recentemente. Ele fala, essa papaya tá ruim, traz outro papaya pra me comer. Ele come Mamão Papaya no café da manhã. Me veio aí. Que delícia! Você vai falando, eu vou pensando. Muito bom, eu já tenho várias novelas agora aqui para anotar que eu vou precisar ver, porque tem cena de comida. Isso bom, aí, sempre tem, né? Fortalecendo a pesquisa. É assim que eu gosto. Mas olha, assim, não é que eu não faria fora de São Paulo, é que dá muito mais trabalho, né? E acaba saindo muito mais caro, porque tem a logística toda, de repente arrumar um lugar e os fornecedores. Aqui eu sei onde comprar tudo, né? Todas essas coisas. Mas eu adoraria, já pensou? Café da manhã de novela Tour 2026, eu ia amar. Ia ser muito bom, né? Falando de café da manhã também, você falando, eu lembrei um que me marcou muito, porque eu achei muito diferente, uma coisa muito diferente. Que em Sangue Bom, a personagem como que era? Como que é o nome dela? Que fez Dono do Mundo também, que fez a Thaís em Dono do Mundo. Da Letícia Sabatella. Eu acho que é Verônica a personagem dela lá, não é? Isso, a Verônica. Ela. Todo o café da manhã ela comia bolinha de melão, mas não era um melão. Era uma tacinha de vidro com bolinhas de melão. E eu ficava, meu Deus do céu, que coisa diferente. Bem específico. Que coisa diferente. Primeiro que eu não entendi o que era. Aí depois eu fui procurar e daí que eu entendi que aquilo era bolinhas de melão. E que é aquele que você. Era chique, né? Nossa, uma coisa totalmente diferente. E toda a cena que ela sempre aparecia ou no bar ou no café da manhã. Aí cantando lá no bar ou no café da manhã. Então a maioria das cenas dela é ela comendo aquela bolinha de melão, ou não comendo, né? Ali que eles brincam de comer. Eu não assisti Meu Bem, Meu Mal, mas eu sempre penso melão por causa do Dom Lázaro, por causa da cena lá do eu prefiro melão, eu quero melão, mas sempre maravilhosa, né? Não sei se no café da manhã do pessoal lá da novela tinha melão, mas eu sempre a referência do melão eu penso isso.
Eu amo essa cena, eu amo essa cena. Essa cena ela é quase, sei lá, gente, essa cena é muito boa. E mamão sempre tem, café da manhã sempre tem mamão. Você vai olhar assim, eu acho que algumas escolhas que eles fazem nas novelas são estéticas mesmo, né? Então você vê o papaya, ele tem uma cor muito bonita. Então você coloca aquilo lá na mesa, ele já dá um negócio, né? Então você colocar um pão, um suco de laranja, um mamão, se você olhar, ele faz uma composição estética bonita, né? O presunto, o queijo, que aí um é rosinha, o outro amarelinho, nananã. E se você cortar o melão em bolinha, ainda você dá o formato. Então tem, acho que acaba algumas escolhas sendo estéticas mesmo, né? Da comida como estética. Talvez o estrogonofe até entre nisso, mas eu acho que não. Eu acho que tem alguma coisa a mais por trás do estrogonofe que eu Ah, ainda não consegui acessar. será que além da estética também não tem aquela questão, não sei, acabei de pensar agora, que nem você citou o mamão, né? Talvez é por aquele caminho de tipo, o mamão é uma fruta que talvez várias pessoas consigam comprar. Não vou dizer que todo mundo consegue comprar, porque, enfim, a gente tem várias questões Sim. econômicas que acabam envolvendo o assunto. Mas eu acho que algumas escolhas, não sei, posso estar falando besteira, pode ser naquela questão de tipo, do rico ao pobre todo mundo pode consumir, dadas as devidas proporções e questões econômicas? O que você acha sobre isso? Pode ser. Eu acho o mamão ele tem essa coisa de permear, né? E eu acho que ele tem muito aquela função. Eu como um mamão para fazer o meu intestino funcionar, eu sou saudável, eu tenho uma alimentação balanceada. Acho que tem um pouco disso também. É meio uma mistura, né? Não é uma coisa só. Eu acho que mistura a estética dele ter uma cor bonita que compõe como beleza mesmo, né? Assim, na tela. É, mas eu acho que todo mundo pode comprar, mas eu não consigo ver as pessoas com essa preocupação de ter uma fruta no café da manhã em todos os estratos sociais, claro, né? Mas isso, como isso representa quem é rico é muito curioso, né? Tipo assim, olha, a gente precisa ter uma fruta, um suco, um café, um pão, um queijo, né? Tudo tem uma representação de uma fartura, né? Quando você bota tudo junto. Eu acho que não dá para pensar em uma coisa só. Mas pode ser também. Mamão é uma fruta comum. Isso é verdade. Acho que é uma fruta comum, mas ela não é simplória como é a banana, por exemplo. Sim, eu Né? pensei na salada também, esse lance que você falou de o intestino funcionário, ser saudável. Eu pensei na salada e nas novelas do Manuel Carlos tem esse lance da salada. É porque, enfim, Porque eu não gosto de Manuel Carlos, tá, gente? Mas enfim, tudo bem. é porque eu fiquei pensando agora, enfim, eu não sei se alguém tiver alguma referência de salada em outras novelas. Eu pensei porque algumas novelas têm essa referência da comida bem, digamos, talvez marcada. Mas nas novelas dele tem esse lance da salada. Lá em Por Amor, a Helena tem muito esse lance da salada, da salada, da salada. E tem uma cena que o Sim. Atílio meio que tempera a salada para ela e para Flávia lá. E aí, em Laços de Família, tem esse negócio da salada, eu acho que era salada de atum, lá na livraria do Miguel, uma coisa Na assim. livraria. Uhum. Então, tem esse lance da salada. Não sei se outras novelas têm salada. Agora eu não tô conseguindo pensar em nenhuma, mas tem esse lance da salada na novela. Eu acho que ele é um marcador de comportamento social, né? Então, assim, se você for olhar, quem está comendo salada quase sempre é mulher. Porque tem aquela coisa da mulher se manter bela, em forma, magra, e é isso que eu acho que acaba passando em muitas cenas em que acontece isso. Vou comer só uma salada, estou de dieta, preciso comer uma salada. Isso acontece também, esses comportamentos também aparecem nos personagens de novela, né? Como aparece no social. Eu acho que a salada entra nesse registro. Com certeza tem pessoas que exageram mais na salada, né? Nas aparições da salada, né? Vamos dizer assim. E o Manuel Carlos puxa bastante.
Verdade. mesmo. Isso que você falou da questão estética, eu concordo, porque nas novelas dele tem muito essa questão de estar linda e magérrima. História de Amor mesmo tem É, muito essa coisa do culto à magreza. exato, exato. E aí o culto à magreza passa por você ser disciplinada na sua alimentação, né? Você comer coisas saudáveis, você estar sempre no controle daquilo que você coloca dentro do seu corpo. Então, acho que a salada entra muito nesse registro mesmo. Agora, como que você vê aquelas novelas em que a comida tem um pouco mais de protagonismo? Seja, por exemplo, você citou Marrom Glacê, que tem a questão do buffet, mas, por exemplo, Chocolate com Pimenta tem o lance da fábrica de chocolates lá em Ventura. Aí eu penso na Maria da Paz, com a questão de confeitaria. Como que você vê essas novelas onde a comida tem um pouco mais de destaque, seja pela protagonista ou não? Como que você enxerga e como que você pensa, na sua pesquisa, como que você pensa na parte de pesquisa quando tem essas novelas com esses elementos, assim? Tá, vamos, deixa eu ver por onde eu começo. É, eu acho que é comum quando a gente pensa numa novela, assim, falando bem de novela mesmo, né? Os autores eles escolhem um ecossistemazinho ali, né? Um ambiente em que as coisas vão funcionar. E você precisa ter alguns lugares que não são só a casa das pessoas, né? Que são os lugares onde essas personagens elas vão se encontrar, elas vão desenvolver relacionamentos, elas vão criar histórias juntas. E aí isso eles escolhem, assim, vamos supor, quando era Belíssima, era uma loja de lingerie, uma fábrica de lingerie, né? Quando era Guerra dos Sexos, era a loja, a primeira, né? Eu tô falando. Era a loja lá que eles tinham. Então, você tem tudo acontece meio que em torno daquela loja. Aí tinha a fábrica de lingerie de Belíssima, ou a da Boaz agora, né? Que tem agora em Dona de Mim. E aí, às vezes, esse ambiente onde as pessoas se encontram está ligado à alimentação, que é os restaurantes. Então, você tem, ou quando você tinha, tô a louca do Silvio de Abreu aqui, mas vai, o frigorífico das Ferreto, em A Próxima Vítima. Mas a gente tem, você falou de Meu Bem, Meu Mal, Meu Bem, Meu Mal tinha uma empresa de design, por exemplo. Rainha da Sucata tinha a Sucata. Esses lugares, eles são os lugares onde os personagens se encontram. Então tem o rico que é dono, a TCA de Vale Tudo, né? O rico é dono, o pobre trabalha lá, e aí tem pessoas que o conflito pode acontecer, pessoas criam relacionamentos. Então você quase sempre nas novelas você precisa ter um espaço que seja esse espaço onde permite que as coisas aconteçam, sabe? Onde os grupos se encontrem e onde a ação se desenrole, né? Onde você pode mostrar a profissão e tal. Em algumas novelas é ligado à comida. Então tem Marrom Glacê, que a gente já falou, tem Vereda Tropical, que tinha um restaurante além da fábrica de perfume. A gente tem a próxima vítima tinha o restaurante lá da Pizzaria da Mama e o Mercadão de São Paulo, que era onde o Juca trabalhava. Quando a gente fala de como é que é o nome da novela? Senhora do Destino, que tinha o restaurante francês, que é onde permite que, né, que você vê, um irmão trabalha, o outro irmão foi trabalhar lá também, e é onde eles vão conseguir se encontrar, porque o caminho deles era totalmente distinto. Os caminhos deles têm que se cruzar. E é muito fácil fazer isso acontecer num ambiente de comida, porque todo mundo come. Todo mundo precisa comer para existir. E isso na vida real e na ficção. Então você consegue muito fácil botar alguém para comer. Tinha também agora a vendinha que era no ponto final de Volta por Cima, né? Que tinha lanchonete lá. Então lá é onde você pode fazer as pessoas se encontrarem por acaso dentro de uma novela. Para mim é muito mais legal quando esses ambientes são os de comida, claro. E eles se tornam, porque eles trazem várias coisas. Traz essas informações da comida, da moda, traz as informações do que as pessoas estão, como é que elas
tem muita ação que pode acontecer lá. A gente tinha, e todas essas que você falou também tem, tá? A própria livraria do Miguel em Laços de Família? Acho que é Laços de Família, né? Isso. E então todas essas elas têm um lugar onde porque as pessoas se encontram para comer, né? Ah, vamos marcar, é da vida real. Você vê como é uma transposição da vida real para a tela. Ah, vamos tomar um café? Então se tem um café que todo mundo se encontra para tomar café. Ah, vamos almoçar no restaurante do Charles Pierre de Vai na Fé, né? Tipo, vamos comprar um chocolate da Chocolate com Pimenta, vamos comprar um bolo da Maria da Paz. Eu fiquei pensando aqui em Caras e Bocas também, que tem a lanchonete do Gabriel, que tem coxinha, e a dona Socorro até ensina depois a Daphne a cozinhar também. E é Valsir, Tem o Valsir bar da também. Dona Jura, É né? Se você verdade for também. pensar, a comida naquela novela, né? O clone não nem é tão importante, mas o bar da Dona Jura é. Porque ele é o lugar onde todo mundo vai lá para se encontrar, é o que todo mundo lembra que tinha o bar da Dona Jura. Então acontece lá onde alguém vai fofocar, então as fofocas acontecem nesses momentos, né? Então essas novelas são muito importantes para mim, assim. A primeira versão de Vale Tudo mais do que a segunda, porque tem a Paladar, por exemplo, e toda a trajetória das pessoas, assim como a da Maria da Paz, né? São pessoas que venceram por meio da comida, começaram a vender comida e venceram na vida, né? E isso é muito real, a gente faz muito isso como brasileiro, né? Quantas pessoas você conhece que não ganham o sustento por meio da comida? É muita gente. Então, isso é muito. Você consegue ver que ela retrata, sim, claro, de uma maneira ficcional, fantasiosa, com todas as licenças poéticas disso, mas retrata uma coisa que acontece na vida real, né? Não sei se eu te respondi, eu fui longe aqui na viagem. Não, respondeu e trouxe até elementos muito interessantes que eu nunca tinha parado para pensar. É muito interessante ver como tudo isso acontece. Que bom. E falando de vida real e tal, a gente conversando agora, assim, me veio, você acha que a comida, né, em específico, já que a gente tá falando de comida, da novela pode influenciar na vida real, assim, né, lançar alguma coisa na novela e daí ir pra vida real, ou você acha que é sempre ao contrário, a vida real que aparece na novela? Não, é sempre as duas coisas ao mesmo tempo. Sempre, sempre, sempre. É, não tem como. A novela nunca vai mostrar como uma coisa que é absolutamente nada a ver com a vida real, porque senão a gente não se identifica como telespectador, né? Um pouco da verossimilhança e tal, né? Mas ela também sempre vai influenciar como ela influencia na moda, né? Eu acho que a moda é bem fácil de enxergar como a gente, de repente, um caso emblemático era lá nos anos 80, eram as coisas da viúva porcina de Roque Santeiro, que as pessoas usavam aqui uma faixa na cabeça e tal. Aí tinha os esmaltes de uma personagem da Giovanna Antonelli, que eu não lembro de qual novela que era, mas eu lembro que era uma coisa que ela até criou a própria linha de esmalte, se eu não me engano, Foi depois. Se em não me engano, em Família, que família, era né? A aquele Clara. azul lá. Isso. Então, assim, a novela. Então, todo mundo pinta a unha, certo? Então, pintar a unha é uma coisa que acontece na realidade. A cor que estava na unha é que foi da novela para a realidade. Com comida, isso acontece. Vou te dar um exemplo muito pessoal. Quando o Vale Tudo passou a primeira vez em 88, o que a Raquel fez? Sanduíche natural. Menina, você não tem noção de como explodiu a questão de sanduíche natural na vida real. Não é que ele não existia antes. Por exemplo, acho que no Rio já existia, porque o Rio tem praia e as pessoas comiam sanduíches naturais, tinha aquela coisa nos anos 80 muito da vida saudável, do tem que malhar, né? Que era uma coisa bem, bem anos 80 de ser. E aí você começa a ter o sanduíche natural espalhado por todos os lugares. A minha família, naquela época mesmo, precisando de grana, fazia sanduíche natural para complementar a renda. Então, é sempre os dois caminhos, é sempre mão dupla nessa história, mas acontece mesmo. Eu tenho certeza que teve muita gente que fez pastel de camarão por causa da Dona Jura, sabe? Ou outras coisas que a gente não tá tão. Mesmo uma coisa de você ter uma marca
que se disponha a fazer um macarrão e um molho de tomate terra nostra. É porque tem uma força e um impacto grande mesmo. Eu não lembro, eu tô pensando agora, eu não sei se é ou se é delírio da minha cabeça, mas na época de A Dona do Pedaço, a Dona Benta deve ter feito alguma coisa. Eu tenho quase certeza que fez alguma coisa envolvendo massa de bolo, farinha, essas coisas. E um parênteses, a gente estava falando sobre comida japonesa, eu acabei de lembrar outra novela, se você quiser anotar aí. Celebridade também tem Pode falar. menção. Tem menção à Olha comida só. japonesa porque a Laura queria aprender a comer de hashi, assim como a Maria Clara. E aí tem uma É cena dela. verdade. Então, pode anotar aí para pesquisa. Gente, eu vou ter que, sei lá, que eu vou fazer é, a lista de pesquisa é infinita. É verdade. Eu ia citar justamente esse da paz, eu não lembro também, mas eu tenho quase certeza que teve alguma coisa. Acho, não sei se era um livro de receita também. Tem muito, né? Livro de receita de novela, assim, tem Tem, bastante. tem. Eu preciso dar. Eu não vi a Dona do Pedaço, tá? Ainda, porque era da época que eu não estava conseguindo ver novela e eu preciso ver. Né? É infinita essa Eu lista. acabei de pesquisar aqui. A Dona Benta lançou aquelas massas, misturas para bolo que tinha os sabores dos bolos que a Maria da Paz fazia lá na confeitaria dela, que Ah, tinha aquela questão do bolo mágico, que tá acontecendo alguma coisinha, vou comer um pedacinho do bolo mágico, uma coisa assim. Enfim, é isso. olha que legal. É. É muito legal. E falando em bolo, eu lembrei agora que chocolate com pimenta, ninguém, né? Imagina, que coisa inusitada. Exato. E eu lembro que foi uma febre do bolo em específico de chocolate com pimenta, que minha mãe nem assiste novela, nem curte. Mas aí, não sei o que que deu nela, que ela começou a comprar, porque tinha muito no mercado. Hoje em dia a gente nem vê mais. Aquela mistura pronta de bolo de chocolate com pimenta. E a gente começou a Aham. fazer, e era muito bom, porque não tinha aquele ardência da pimenta, né? Era muito gostoso. Mas Sim. hoje em dia eu não vejo mais. Era uma coisa tão gostosa. Não é? E eu lembro também de comer chocolate que as pessoas fizeram barrinha de chocolate com pimenta, sabe? Por causa da novela. Porque senão não ia aparecer. É, então, pega pesado mesmo. A gente fica influenciado. Quando nos anos 80 teve também aí não é comida, mas que era muito forte, era o batom Boca Louca, que eu sei que eles reeditaram depois, mas era de Tititi, a original, aquela que eles perderam, enfim, não vou entrar nesse detalhe porque eu vou ficar muito brava quando eu penso no, que não no teve. remake teve, acho que foi até. Eu não lembro se foi a Avon na época, deve ter sido a Avon. Na época Acho que teve sim. esse lance desse batom aí. O Boca Louca era um batom nos anos 80 que não saía. Você passava e o batom não saía. E era de Tititi. Teve mesmo no remake, você tem razão. Que eu acho que eles tentaram fazer de novo, mas eu acho que não foi tão. O impacto não foi tão grande quanto teve o batom nos anos 80, assim. E Vereda Tropical teve o perfume, que acho que até o Boticário Perfume. fez, né? Uhum, uhum, sim. Então é tudo uma troca, né? É um pouco pensado. Tem novela que você já começa pensando no produto que você vai lançar, né? E tem outras coisas que acontecem por acaso, eu acho. Acho que a gente já tá meio que chegando, se encaminhando para o final, assim, mas eu queria uma coisa que eu acho que é polêmica nas novelas que envolve comida, que é a guerra de comida, né? Vai. Valsir, É. principalmente. Comentar um pouquinho disso, porque eu particularmente não gosto muito, mas eu sempre que eu vejo eu dou risada. Eu acho uma coisa tão boa, mas eu dou risada. Então, eu, eu não gosto partindo do princípio de que eu não gosto do desperdício de comida, né? Mas eu tento olhar para isso de uma forma meio histórico-evolutiva. Lá no teatro e no circo, antes de existir televisão, você tinha esse elemento como coisa de comédia, né? Que você jogava lá a torta na cara de alguém e as pessoas riam, tal. Isso não foi inventado com a novela, né?
ele vem de antes, vem do teatro, do circo. E aí, quando a gente tem a TV puxa tudo isso para ela, né? Ela puxa elementos do teatro, do circo, e esse é tão emblemático que o nome é Comédia Pastelão, porque é isso mesmo, de jogar a torta na cara, de jogar pastel, em espanhol, pastel é torta, né? Bolo. Então, virou a Comédia Pastelão, não sei o quê, que é onde que você fica jogando coisa na cara um do outro, e isso é quase meio vexatório, né? Você ri da vergonha que o outro tá passando, da cara estranha que ele faz, e é um recurso que ele é efetivo, né? Faz as pessoas rirem mesmo. Não todas, talvez, mas faz as pessoas rirem. E aí você tem isso reproduzido em um monte de novela, de Guerra dos Sexos, que é a grande cena, até todas as do Valsir, que ele faz isso bastante. Eu confesso que eu acho que hoje em dia a gente tem que pisar no freio com relação a isso, a guerra de comida. Mas é difícil porque ela é um nicho, né? Ela tem tem um aspecto importante. Eu não vou dizer que eu não dou risada, mas eu não dou risada sempre, talvez. Eu acho que precisa estar muito bem colocado, sabe? É, Tem que a ter um cena precisa estar muito contexto, bem né? colocada. É Isso, justamente porque isso. é um elemento que ele usa na obra dele que já é, não sei se meio esperado é a palavra certa, mas você já sabe que em algum Exato. momento vai ter, né. Então e ele tem É. essa coisa muito com a comida, seja nas novelas que ele foca mais nesse lance de, vencer pela comida, ou até quando no núcleo de roça dele tem muito essa coisa da comida, tipo Alma Gêmea, tem a Mirna fazia receitas lá, e a Catarina, quando vai morar lá na fazenda do Petruco, também tem essa coisa dessa comida mais de roça. Enfim, a gente falando de comida, pensei nisso agora. Mas esse lance de guerra de comida e guerra de guerra no chiqueiro já é uma coisa que assim você fica, já meio que tem na novela dele, né? Uhum. É uma coisa que a gente espera da novela do Valsir, como a gente espera um Quem Matou de uma novela do Gilberto Braga, né? Que são as marcas de alguns autores, como a gente espera que a Glória Pérez vai levar a gente para algum lugar longe, diferente, ou como a gente espera que na Manuel Carlos tenha uma Helena, né? Quase uma marca registrada dele. E não é o recurso que eu mais gosto também, mas eu entendo de onde ele vem. Sim, exatamente. Pensando na comédia pastelão, né? Que é uma coisa que o Valsir usa muito ali nas novelas dele, né? Então acho que era impossível ele fugir. Mas às vezes eu acho também, como você comentou, um recurso muito utilizado, até demais, assim, fica saturado. E hoje em dia, com essas crises, quer dizer, o Brasil sempre está em crise, né? Mas parece Sempre. que uma boa comida tá cada vez mais difícil de encontrar, cada vez mais caro, né? A gente tá com essa coisa dos ultra industrializados e tudo mais vindo. E você vê na tela alguém jogando comida em outra pessoa, fica até um pouco, né, ofensivo. Chega a ser um pouco ofensivo. Exato. É isso mesmo. Bom, você mandou pra gente o seu top 5 de novelas. Não sei, Menina, mandei. Nath, você quer comentar mais alguma coisa de comida em específico pra gente entrar no top 5 ou já pode ir? Eu acho que a gente falou bastante. Eu estava aqui pensando, viajando, eu estava pensando bastante nessa coisa da comida e tudo mais, e me veio Cobras e Lagartos. Eu acho que principalmente quando o foguinho começa a ficar rico, né? Tem umas coisas assim deles querer comer umas Uhum. coisas meio exóticas, digamos assim, né? Estranhas, sei Sim, lá. Enfim, fiquei pensando aqui, a gente falando de comida, de novela, e a cabeça tá pensando em várias coisas aqui, mas se você quiser, pode seguir. Eu não sei se quiser comentar alguma coisa a respeito disso que eu sei sobre cobras e lagartos. Enfim, acabei. Avenida Brasil também, né? Avenida Brasil é bem importante. Porque tudo acontece em torno da mesa, né? Tudo, tudo, tudo. Não é só que a Nina ela tá lá fazendo a vingança dela e ela é uma cozinheira, ela é uma chefe. Todas as cenas são em torno da mesa. É maravilhoso. Eu acho, para mim, é uma novela bem importante em termos de pesquisa, assim.
Porque até citam umas coisas bem cabeçudas de estudar alimentação no meio da novela. É bem curioso. Que interessante, eu não assisti ainda a Avenida Brasil, quer dizer, já vi algumas cenas e tal, né? Mas não consegui assistir a novela inteira. E eu nem imaginava, porque são tantos elementos que tem ali na novela, eu nem imaginava que tinha tão marcado assim a comida ali. Compota de mamão, que a Carminha sempre frisa Exatamente. quando ela tá. Recebi. A minha irmã sempre lembra da babada da compota de mamão. Quando ela já tá full e vai embora do divino, compota de mamão. É muito bom. Eu recomendo, pode ver Avenida Brasil. Vou ter que assistir um dia com certeza, mas sabe aquelas novelas que você não viu no original e aí você não consegue assistir depois e enfim, como a gente fala, a lista sempre crescendo, né? Sempre, não para, infinito. Então, vamos partir top 5. A gente sempre pede para quem a gente Vamos. convida fazer o top 5. Ah, não, eu até lembrei de Cambalacho, não sei se foi você mesmo que compartilhou, que a Nath estava falando sobre essa coisa das comidas chiques, que tem uma cena que a personagem da Regina Casé, a Tina, que ela Aham. fala. Agora que a gente só vai comer, que ela fica rica, eu acho. Agora a É gente só vai lagosta, né? comer lagosta. E Acho que é tem essas lagosta coisas. ou é camarão? Acho que é Ela, lagosta ela mesmo. fala de lagosta, ela fala de camarão, ela fala de comer aqueles bifes altos. Eu já vi essa cena várias vezes e ela fala que vai Ai, ter, acho adoro que lagosta em cambalacho. todas as refeições, uma coisa maluca. É, eu Que, amo essa novela e é uma também. novela que também tá na minha lista, ainda não assisti. Mas vamos Eu lá. também não vi ainda. Eu não sei se você mandou, eu não lembro, mas eu não sei se você mandou na ordem, mas o primeiro é Que Rei Sou Eu. Não sei se é a Tá, primeira, o seu top um, mas tá bom. Eu, não, sei- eu prefiro não dar a ordem das coisas porque elas mudam conforme o meu estado de espírito. Então um vamos lá. clássico. Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu, ela é uma obra-prima em todos os sentidos. Primeiro que ela é do Cassiano Gabus Mendes, que a gente não falou muito, mas é porque ele é um autor que morreu já faz muito tempo, então não tem novela nova, tal, né? Mas é um dos meus autores favoritos. Ele tinha uma capacidade de escrever situações cotidianas, e aí ele bota situações cotidianas num reino fictício, e é tão maravilhoso porque ele ilustra várias coisas do Brasil num reino fictício, e aí ele fala de crise de alimentação, assim, falando de comida, né? Tem cenas de comida, tem a comida do palácio e a comida do povo. É, é uma obra-prima, assim. Se você for pensar também até do construção de cenário, figurino, ela é maravilhosa em muitos sentidos. E por ser uma novela que se passa num lugar totalmente fantástico, que não existe, e numa época que era a Revolução Francesa, ela é atemporal. Você pode tudo bem que assim, as críticas ao Brasil, você vai perder um pouquinho da temporalidade, porque elas eram lá de 88, 89, que foi quando passou a novela. Mas não te afeta em nada. É maravilhosa. Maravilhosa. Que Sou Eu é. Que momento, gente, da história da telenovela. Acho maravilhoso. Tem muitas cenas boas ali, sempre tenho que explicar, porque eu tenho essa mania de assistir casal de novela. Então, quando não tem no YouTube, eu tenho que ir no Globoplay e assistir cada cena do casal. E eu peguei a Juliette e o. Ai, esqueci o nome do Tato Gabusman. O. Aham. Pierrot. É Pierrot? É alguma coisa assim, eu não lembro mais. Não é Pierrot. Mas Sim. é Que ele finge ser o príncipe, né? Ele é um cara isso. bêbado lá, Ele é um mendigo. e aí colocam ele Aproveita a ali nesse situação. lugar de manipular, né? E aí finge que ele é o príncipe e tal. E eu vi então algumas cenas da novela. E tinha muitas cenas interessantes de comida na taverna, né? Nessa novela. É, E eu fiquei, nossa, que interessante, maravilhosa. porque são comidas fora do nosso contexto, do Brasil, mas ao mesmo Uhum. tempo fazendo essa ligação com o Brasil e as coisas de ricos e pobres e tal. Acho que naquela época era mais marcada essa coisa da comida de rico e comida de pobre.
Nos anos 80, nos anos É, 80, 90 do Brasil, né? Falando nisso. sim, sim. Acho que era menos. É porque eu acho que era mais. A distância talvez fosse maior. Não, não é que a distância era maior entre rico e pobre, não é isso. É que hoje você tem, acho que, mais acesso de consumo. Então, assim, se você conseguir o dinheiro que você precisa para pagar a comida do rico, você consegue comprar a comida do rico. Acho que lá atrás, nos anos 80, e aí eu estou falando comida, mas você pode transferir para outros bens de consumo, roupa, cosmético e tal. Lá você não tinha, você sequer sabia onde vendia, ou o que eles comiam, ou o que era chique. Então eu acho que tem uma diferença de informação e acesso, sabe, dos anos 80 para cá, que é curiosa. Acho que as redes sociais, principalmente nesses últimos anos, elas meio que democratizaram, né, esse acesso ao que é rico, entre É. aspas, e chique. Então você vê assim, pega no TikTok ou no Instagram, você vê uma pessoa comendo uma coisa que você nunca viu, e aí você vai atrás, você procura no Google, né, o que que é isso, Uhum. onde eu compro. Aí no próprio Google já sai o preço, onde comprar e tal, como fazer. É uma coisa realmente bem mais fácil de a gente ter mais acesso, com certeza. E já passando pro Cassiano, você falou, a gente não falou muito, mas a gente citou bastante Marrom Glacê, né, o do Cassiano. Que é uma É novela que eu verdade. assisti, eu gostei muito de Marrom Glacê. E eu gosto muito do Cassiano também, no geral. E Brag Chic, que eu e a Nath, a gente viu essa É. novela também. E entendo Ah, vocês viram porque. também? Ai, que bom. Entendo porque ela tá aqui no top 5, né? Que é uma novela de comida. Cara, Brag Chic, ela é uma novela que eu gosto em muitos aspectos. Primeiro, porque eu gostava quando eu era criança. Eu amava ver essa novela quando eu era criança. Então, quando ela entrou no Globoplay, cara, eu fui. Que foi 2020 mesmo, ela foi uma das primeiras que entrou. Eu fui seca para ver a novela. E ela é a novela que eu vi as primeiras cenas que eu falei, gente, eu posso pesquisar comida. Então eu gosto dela em muitos, além de eu gostar da novela mesmo, como telespectadora, eu amava a Rafaela Alvará, acho que ela é uma das minhas personagens favoritas de novela de todos os tempos, assim. Eu adoro, eu acho incrível aquela interação deles todos, aquela coisa maluca de botar um cara que vai fazer uma operação plástica e volta a outro. É maravilhoso. E ela é uma mulher que se reergue por meio da comida. Então ali, Brag Chic é um combo bem maravilhoso, assim, para mim. Foi a primeira novela que eu assisti quando estava nesse lance do Projeto Resgate. Eu assisti com um amigo, a gente assistiu e acho que demorou quase 2 meses para assistir. E eu achei muito boa. Ela é uma comédia, eu falo que ela é uma comédia inteligente. Tem gente que fala que prefere ver Sassaricando comparado a ela, porque sempre tem essa comparação. Eu ainda não vi Sassaricando. Mas é um humor inteligente, você tem que estar muito mais ligado na cena. Não é aquele humor gratuito, sabe? Uhum. Elas são. Acho que Sassaricando é imediatamente depois de Brag Chic. Eu gosto das duas, porque eu gosto de Cassiano, eu gosto de Silvio de Abreu e eu gosto de novela das sete, né? Minhas favoritas são as das sete. Então, sei lá, Brag Chic é bem bom. E tem a polêmica da abertura. Eu acho maravilhoso. Uma outra pessoa também, eu acho, eu não lembro quem que foi, que foi convidado aqui, que também colocou o Brag Chic no top 5, a gente também comentou sobre isso, sobre essa trinca que eu gosto de falar, que é a trinca paulistana, que é Brag Chic, Sassaricando e Bebê a Bordo. Que eu gosto das E três, assim, são maravilhosas. Mas e acho que na época a gente comentou que são humores diferentes, então as três são muito boas, não tem nem como comparar uma com a outra, porque são diferentes ao mesmo tempo que são meio iguais e, enfim, os três ali, parece que um foi influenciado pelo outro, né? A escadinha, pelo outro. Cassiano, Carlos Lombardi Silvio, e Silvio e Carlos e Lombardi. Silvio de Abreu. É maravilhoso. Eu gosto das três também. É uma época que eu gosto muito das novelas, a segunda metade dos anos 80. Eu acho que é uma época que a gente estava ali já
numa abertura, né? Ali tinha uma censura, mas era uma censura um pouco mais, Total. né? Então acho que tinha uma liberdade muito grande de experimentação em todos os sentidos de novela. E eu vejo as novelas hoje, eu tava até vendo, acho que no Instagram alguém comentando sobre a falta de experimentação de direção mesmo, Sim. sabe? Acho que era sobre Roda de Fogo, que tem muito essa coisa do claro escuro, né, ali e tal, na Aham. fotografia, que também tem em Vale Tudo, eu acho muito legal a Vale Tudo original. E hoje em dia é tudo igual, a gente assiste todas as novelas são iguais na imagem É. e às vezes até no texto mesmo e tal. Não tem tanto essa coisa dessa experimental e de principalmente na comédia, que eu acho genial, muito bom. Bom, aí Concordo tem total com você. Tieta, que também já Você apareceu por vê. aqui, né? Que é uma novela, acho que impossível a gente não fugir quando a gente fala de Tieta. É. De novo, ela é da mesma essa época aí que eu falei, segunda metade dos anos 80, que eu acho que é onde a gente tem as melhores novelas, talvez. Tudo bem que eu também tenho uma ligação afetiva bem forte com essa época, mas eu acho que é onde tem mesmo. E Tieta, ela é a novela mais feminista que eu já vi na minha vida. Então, assim, a Tieta, ela é a heroína que não termina, ela é a protagonista que não termina com um homem. O final dela, na novela, desculpa, spoiler, mas eu não fico dando. Eu não ligo para fazer spoiler de novela de 40 anos, quase. Né? Mas ela não tem aquele final feliz do romance. Ela tem o final feliz porque sim. E ela tem umas falas, é tudo incrível em Tieta, assim. O elenco tava incrível, tem a comida também naquilo que a gente falou, a Dona Milu, e tem uma coisa da Perpétua, né? A Perpétua come escondido, e porque ela não pode comer, porque ela gostar de comer não seria uma virtude. Então, tem umas coisas muito. E a Tieta sempre fala que ela tá com muita fome, que é quase igual a Maria do Carmo, depois, que é do mesmo autor, né? Certo? Aguinaldo, que ela vira e fala que ela tá varada de fome. Então, eu gosto demais de Tieta. Tieta, ela é também uma novela aquela que. E você vê, eu amo quando eles começam a contar a história e cada núcleo conta a mesma história. Que é um pouco isso que você falou da ousadia de narrativa, que a gente não vê, tudo meio igual, meio plano hoje. Tieta é bem boa mesmo. Você falando da Perpétua e da Tieta, né? Dessa diferença entre as duas. E nossa, achei muito, muito louco, porque é justamente, eu acho que a Tieta, eu não assisti a novela, mas eu vejo muita gente conversar, um dia vai chegar pra eu ver. Conversar sobre isso e tal. Eu acho que é uma novela realmente ali da abertura, da redemocratização, porque é justamente isso, né? A Perpétua é Uhum. toda aquela repressão, que você não pode fazer nada, você não pode nem comer. E a Tieta é toda o oposto, é toda a liberdade de comer, de fazer, É, de sexo, de tudo. E que é bem isso, né? O Brasil que era e o Brasil que pode queria ser. ser. Poderia ter, É. poderia ter sido, mas foi, por algumas décadas foi. Foi sim. Não, acho que de alguma maneira foi e é até E hoje, né? Eu acho que não. temos alguns Mas retrocessos, mas vamos caminhando pro. Foi, e precisa continuar lutando para continuar lutando sendo, para ser. Exato. porque o retrocesso cada vez mais avança e tudo que o sistema quer é que a gente seja o que eles querem, não o que nós queremos ser ou podemos ser. Isso mesmo. Tieta é bem. Eu acho que ela é bem importante para isso, sabe? Para ver possibilidades. Você sempre tem que, né, com toda novela, não só com essas que a gente está falando, você sempre tem que olhar e lembrar a época que ela passou, porque tem em todas essas tem uns absurdos e você tem que entender que talvez naquela época não fosse absurdo, né? É sempre importante fazer esse, eu acho que sabe, o alerta que vem antes das novelas do Globoplay, precisa mesmo. Veja com os olhos de hoje, mas entendendo o que estava acontecendo na época, né? Mas de toda forma, ela é uma novela muito vanguardista. Mesmo você
tendo machismos e outras coisas que da época que estão ali, ela é muito progressista. Aí a gente tem a Avenida Brasil, que a gente até já comentou um pouquinho aqui, mas se quiser falar mais sobre isso. Muita gente Eu acho que citou no agora top 5. É uma meio que quase uma unanimidade. eu acho que ela é uma novela muito boa, porque ela te prende do começo ao final. Eu não vi na época também, tá? Eu vi depois, agora, fazendo a pesquisa. Na época eu só via de relance umas coisas. E ela tem uma trama boa, ela tem essa coisa da. Eu acho que ela tem uma subversão do núcleo rico com o núcleo pobre muito legal, que na verdade as coisas todas acontecem na periferia, né? No subúrbio, e não na Zona Sul. A Zona Sul, em Avenida Brasil, ela é onde está o núcleo cômico. Então, isso eu acho que torna engraçado, assim, divertido. A história é boa e ela é uma história bem contada, de vinganças e tudo. Eu acho que é uma novela das últimas daquelas que. Eu tenho outras novelas recentes que eu gosto também, mas essa é aquelas, poxa, que novelão, sabe? Acho que vale botar ela na fila com um asterisco, sabe? Eu assisti na época, eu lembro que todo mundo comentava na escola, eu estava no segundo ano do ensino médio. E a gente assistia e comentava e enfim, é uma novela que tem um marco importante para a teledramaturgia, não é a minha favorita do autor. Assim, eu entendo a importância dela, eu gosto, mas eu não tenho essa coisa de, ai, meu Deus, Avenida Brasil, que eu sinto que tem um culto, uma coisa que a Avenida Brasil é daquelas novelas que às vezes o pessoal reclama de muita reprise de novela do Manuel Carlos, mas a Avenida Brasil parece que é uma novela que todo mundo quer que fique reprisando o tempo inteiro por causa das cenas icônicas, por causa da história e tudo mais. Eu gosto de A Favorita, do João Emanuel Carneiro. Tem uns problemas, o João Emanuel sempre tem essa questão de tramas paralelas, os núcleos paralelos ser, enfim, maçantes, mas eu prefiro A Favorita, né? Eu acho que eu gosto, né? Tem algo muito interessante, importante. Acho que na época foi uma novidade ali, e tudo mais. E na Favorita tem essa coisa da Donatella gostar do sorvete de pistache, né? A gente falando de comida, eu ainda Tem. lembrando, tem. É verdade. Eu ainda não revi a favorita, ela é das minhas listas, mas agora não tá. Agora eu tô vendo. Eu comecei a ver Hipertensão e Fera Ferida, vai ficar para depois. E, assim, do top 5 que você mandou, a última foi Vai na Fé e você colocou a mais polêmica. Eu gostaria de saber por que você colocou esse parênteses. Porque eu acho que, vamos lá, eu acho que ninguém olha para as novelas mais recentes como novelas boas, né? E eu acho Vai na Fé boa de verdade. Ela foi uma novela que ela me deixou, ela me prendeu do começo ao fim. Eu acho que ela tá bem construída, eu acho que todos os personagens estão conectados. E eu digo que ela é a mais polêmica, porque quando você faz esses rankings, não entra nada, né? De, sei lá, 10 anos para cá. E eu gosto de colocar ela porque eu acho que ela tem um ponto importante, aquela coisa do protagonismo negro também, que eu acho que é bastante importante. Trazer essas histórias contadas de um jeito muito legal. Eu acho que a Rosane é a grande autora que a gente tem nova, sabe? Que ela desenvolveu um universo dela. Então você vê, às vezes até repetitivo, mas ela tem um universo que é dela, ela tem uma maneira de contar a história que é dela, que é característico, que é bem legal. Então eu gosto muito. Eu acho que tem personagens icônicos. Aí, de novo, na parte da comida, a Sol vende quentinha para sobreviver. Eu amo aquela parte da Renata Sorrah sendo a mãe do Luiz Lorenzo. Eu acho aquilo um espetáculo. Eu morria de rir, porque ela cita um monte de novela, ela fazia várias homenagens, ela homenageou um monte de novela dentro da novela. Eu amava o Luiz Lorenzo mesmo. E o Theo, que vilãozão, sabe? Então eu acho que ela é uma puta novela mesmo, dentro dessa. E eu gosto de dizer que tudo não está perdido, por isso que eu falei que é um pouco polêmico, né?
Porque a gente vai dando espaço para os clássicos, para os clássicos, para os clássicos, e parece que assim, então só o que era velho que era bom? Não, mas tá difícil, eu concordo. Mas assim, mas essa eu acho que ela é boa. Ela mostra que tem caminhos. Você só precisa fazer o caminho certo. Então é isso. O diretor ali funcionou. Em Vale Tudo não funciona, né? Que é o mesmo diretor. Então você entender como é que as coisas podem funcionar. E eu gosto muito também que a Rosane ela fala, e eu acho que ela está cumprindo, pelo menos até o momento, que ela gosta de fazer novela das 7. Ela não quer ir fazer novela das 8. Ela gosta de fazer novela das 7. Então eu respeito muito, porque alguém que ama o horário tanto quanto eu. Esse lance de realmente, quando a gente fala de novelas mais atuais, tá complicado, e aí dá para falar complicado no geral, ou complicado por faixa. Só que eu sempre falo aqui em casa, às vezes com a minha irmã, com relação ao filme, que às vezes a gente assiste e aí a gente vai, o que que você achou? Vamos montar o ranking para ver se tá igual. E às vezes a gente fala de um filme ruim, aí a minha irmã fala, não, tudo lá é ruim. Aí eu falo, não, eu consigo salvar um terço do filme. Eu salvo tal. Então, acho que é meio que, você falou do caminho, é meio que fazer isso. O que que dá pra salvar nessa novela? É quase esse exercício. Das novelas mais atuais, eu acho que é isso mesmo. Eu faria isso com várias, assim. Mas é isso que eu acho que a questão de Vai na Fé, que eu falei que é um pouco polêmico e tal, mas eu acho que não é o caso. Eu acho que ela é boa mesmo, como um todo. E eu acho muito. Eu quero valorizar esse respiro que ela dá, sabe? De ser uma novela mais nova, mais atual e ter sido bem feita por todo mundo, né? Ator, diretor, autor, todo mundo envolvido, né? Na novela, que é uma galera, né? É uma boa novela, eu assisti. Só que da autora eu acho que eu prefiro Totalmente Demais. Eu vi na exibição original, eu vi na reprise da pandemia. Bom Sucesso também é boa, gosto. Eu acho que Bom Mas. Sucesso é melhor. Eu gosto É, mais. sempre vai mudando. Eu nunca consigo fazer esses É, rankings. Eu amo ver o ranking de quem a gente convida aqui, mas se for eu para montar um ranking, eu não sou capaz, porque nossa, eu conheço, cada vez mais vou conhecendo novelas que eu nunca assisti. Às vezes eu quero rever uma novela que eu já vi bastante para ver o que que eu acho agora com mais senso crítico. Enfim, cada hora muda. por isso que eu falei que fazer ranking era muito complicado, porque, por exemplo, se eu fizesse hoje, talvez eu mudasse, ou algumas eu não colocasse, né? E assim, eu falei e eu vou repetir, eu não coloquei Vale Tudo a versão original, porque para mim ela entra sei lá, honoris causa, não sei nem o que dizer, assim, é meio separado. Ela tá num lugar que, assim, muitas outras podem alcançar no coração de cada um, mas ela está num lugar que. Ela está num lugar que. Tá vendo? Eu não consigo nem falar. Ela está naquele lugar. É isso. Isso, ela tá no topo da Ela tá lá. história, e aí você tira porque não vai dar para competir com ela, eu acho. Então, não vou nem botar, foi isso que eu fiz. Então, Vale Tudo é o Olimpo das novelas, né? Não tem nem como comparar, tá lá em cima e nem tenho o que dizer. E eu confesso que Vai na Fé não é uma das. Não consegui nem passar do 10º capítulo, não me pegou. Mas eu gosto muito das outras da Rosane. E a gente sempre tá tentando aqui no canal trazer essas novelas mais novas, né? A gente fala novos clássicos. Que comentar, a gente comentou Sim, sobre Bom Sucesso, falou sobre. O nosso último vídeo foi sobre A Força do Querer, que é justamente pra, né, trazer essas. Não ficar só lá nos anos 80, nos anos 90, que é o que a é, maioria dos noveleiros acaba indo e fala. E cai nessa meio que uma falácia de não existem mais novelas boas. Mas existem, né? Bom, Pai na Fé foi há alguns anos atrás, 2 anos, eu acho. É, a gente teve. 2023. A gente teve Garota do Momento, que foi agora, que a gente fez também um vídeo que a gente amou Garota do Momento, foi uma novela ótima. Enfim, todo tempo tem novelas boas e novelas ruins. É que depois de Avenida Brasil, parece que
há uma certa dificuldade. Acho que a Globo também, acho que ela não se empenhou o suficiente para formar novos clássicos. Eu acho que de Isso. 2010 até chegar aqui, tem novelas boas, tem novelas médias, tem novelas ruins, e tem aquelas novelas que, mesmo ruins, você salva um terço da novela, salva um personagem, outro, alguma coisa. Só que hoje a gente vive também num momento que parece que ficar falando mal dá engajamento, então tudo é ruim. Tudo é ruim, Exato. tudo não presta, tudo. Então fica meio complicado. Eu acho que a Globo barra tem essa dificuldade de formar novos clássicos. É só você prestar atenção no momento de reprises. É sempre Uhum. novelas mais antigas, o que não é ruim, é bom, quero deixar bem claro aqui. Mas se você for pensar de 2010 para cá, uma novela de cada faixa, aí vai ficar, ai, reprisa Avenida Brasil, reprisa, sabe? É, Vai reprisar sempre as as mesmas, né? mesmas. E algumas reprises geram até uma certa surpresa ou espanto quando você pensa que Fina Estampa está sendo reprisada lá no Globoplay Novelas, e aí a galera fica, ai, uma novela que tem cheiro de álcool em gel e tudo mais. E é muito louco, porque eu penso muito mais em 2011, quando ela foi exibida, do que na pandemia. Eu sei que ela foi reprisada lá, mas Reprisada. não sei se é porque na Uhum. pandemia eu estava muito ocupada, eu trabalhei bastante durante a pandemia. Ela não é uma novela que tem, ai, cheiro de álcool em gel pra mim. Ela é uma novela que eu penso lá em 2011. É, pois é. Aí é isso mesmo, gente. A reprise já é a reprise. Você tem que pensar na novela quando ela passou. Claro que é Sim. importante analisar a reprise, mas ela é uma novela. Eu não vi as reprises, né? Eu sei lá o que eu tava fazendo, mas é isso. Eu tava fazendo a pós, exatamente. Eu tava fazendo minha pós, ela foi online, então eu não tava vendo as novelas síncronas, né? Por assim dizer. Mesmo que fossem reprises, eu não tava vendo a Globo ao vivo. Aí, e o que eu via era, tava a Lucy Crazy com a Globoplay, vendo as novelas velhas. Pra É, mim, porque. o momento da pandemia foi interessante para ver novelas que, na época em que foram exibidas originalmente, eu não consegui. 2017, por exemplo, passou Malhação Viva a Diferença, passou A Força do Querer. Uhum, Eu não consegui assistir porque eu estava na faculdade, eu estudava à noite, que é onde eu estudei uhum. 2 anos de manhã e 2 anos à noite. Então foi interessante para poder ver essas novelas e ver o quão boas elas são, porque na época eu não conseguia, eu só via novela às vezes no sábado. Sim, Então, eu acompanhei algumas reprises que eu tinha mais interesse nesse período da pandemia, outras nem tanto, porque essa coisa de falar de novela com mais força, com mais intensidade, eu resgatei ali final de 2020, início de 21, como um respiro, porque eu estava trabalhando em excesso a ponto de viver só para trabalhar. E aí eu falei, já que a novela vai entrar, ela não vai sair mais da minha vida. E tá aí até hoje, eu cada vez mais vou conquistando espaço, fazendo novas amizades, descobrindo coisas por outros olhares. Então, é um pouco disso. eu acho que a sua história é meio que a minha mesmo. Com a diferença de que, assim, eu vi muita novela quando era criança, porque era só o que tinha para ver, né? Eu sou cria dessa época em que só tinha TV aberta, não tinha nem TV por assinatura, quiçá outras coisas, né? Então a gente via TV aberta mesmo. TV assinatura só foi aparecer nos anos 90, mas eu já, né? Aí fui ficando adolescente e tal. Aí tem um momento que a gente perdia de ver novela, que é esse momento que vai para a faculdade, começa a trabalhar e ainda por cima não tinha a chance de ver de novo, né? Você via de novo o quê? Uns cortes num video show da vida. Quando passava de novo, você perdia e você perdeu. Então tem novela que eu não tá nem no meu horizonte, porque elas passaram em épocas que eu simplesmente não vi. E aí depois começou a ter essa coisa de, quando eu retomei, comecei a ver um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas eu retomei mesmo também por causa da pandemia. E aí eu também tenho essa mesma sensação, não vai sair mais. Até porque agora eu tô levando esse negócio a sério. Ah, que legal. Acho que todo mundo que entra de cabeça em novela, assim, é meio que parecida a história, né? Eu também tive uma época que, quando eu era pré-adolescente, quando eu era criança, eu não podia assistir novela, né? Minha mãe não deixava e tal, que falava que era coisa de adulto e tal. Mas aí, quando eu era pré-adolescente, comecei a assistir muito novela. A primeira novela que eu assisti foi Da Cor do Pecado. E aí eu assisti Uhum. muito, mas aí quando começou o colegial, a faculdade,
você não consegue mais acompanhar a novela como você. Agora sim, mas na época não tinha Globoplay, você tinha que sentar na frente da novela e daí era só aquele dia, só aquele capítulo. Não dava. Você perdia. E aí você perde uma semana, você não entende mais a novela, já era. É. Aí depois, quando começou o Globoplay ali, 2018, 2017, eu voltei a assistir novela e aí continuei assistindo novela e aí virei noveleira de verdade. E falando de novela, mas eu acredito que seja uma coisa que todo mundo acaba indo pra esse lado, porque tem uma hora que você tá muito ali na vida. Hoje em dia não, hoje em dia eu acho que todo mundo consegue acompanhar normalmente novela e depois ver no Globoplay. E aí, você mandou também o top 4, né? Que seria, acho que um top 4 de novelas do Silvio de Abreu, que a gente falou. A Nath até comentou, nossa, ela realmente gosta do Silvio de Abreu. Eu mandei? Você mandou depois, aí ficou faltando Cambalacho, Rainha dos Catos. E eu falei, vou colocar também, porque a gente vai comentar essas novelas sim. Não vou ficar de fora. Não, eu comentei porque, assim, o Silvio de Abreu é um autor que eu preciso acessar mais a obra dele. Eu lembro muito de Belíssima e Passione, mas de Torre de Babel pra trás, até quando ele começou, eu nunca vi nenhuma novela inteira, eu só vejo cenas. E A Próxima Vítima é um exemplo de que sempre tá no top de quase todo mundo que já apareceu aqui. Muito boa. E é uma coisa assim, é quase que unânime. Uma hora eu vou ter que assistir, porque eu não vi ainda A Próxima Vítima. Boa. E todo mundo sempre cita, né? Eu acho que vai ter que ser uma das próximas. Vai ter que ser uma das próximas que a gente vai ver, Nath. Não vai ter como fugir, porque todo mundo cita mesmo. E acredito que realmente seja uma novela muito diferenciada. Não tenho o que falar. Cambalacho que eu não vejo muita gente citar. Guerra dos Sexos também não vejo muita gente citar. Se você quiser comentar um pouquinho sobre essas duas. Tá. Vamos lá. Guerra dos Sexos é porque vocês estão falando com um noveleiro muito novo. Porque porque ela é o clássico dos clássicos dos noveleiros velho. Ela é muito revolucionária, né? Eu acho que ele tem um pouco isso com A Próxima Vítima também, mas é a hora que ele joga o... É a hora, talvez, que o humor vá de vez para o horário das 7, né? Então, não é que não tivesse ainda, mas é muito maravilhoso, assim. É um tema totalmente que não funciona, porque não funcionou no remake. Engraçado que o próprio Silvio de Abreu fala disso. A novela é uma novela dos anos 80 que funcionou para os anos 80. E aí é engraçado, porque tem o Tarcísio Meira fazendo um papel de comédia, sabe? E tem cenas divertidas, uma São Paulo dos anos 80, assim, e também tem isso. Eu adoro o Silvio de Abreu, porque ele faz novela em São Paulo. Então eu amo demais. Eu sou paulistana, eu gosto de ver São Paulo na tela. E eu sei que isso é quase. Pô, você tá reclamando de barriga cheia porque a galera que mora em outros lugares do Brasil não tem nem um pouquinho, eu tenho um pouquinho. Mas é mais difícil atualmente, né? Novelas em São Paulo, como tinha ali atrás. E eu acho que Cambalacho tem a Tina Pepper. Eu tava falando de Guerra dos Sexos primeiro, né? Deixa eu voltar. Guerra dos Sexos. Tem coisas muito engraçadas, tem uma trama ali de briga entre, né, o Paulo Altran e a Fernanda Montenegro. É muito legal. Ela é uma novela que marca o jeito de fazer novela das 7. E o Silvio de Abreu, que ele faz, que é muito legal e tem muito em Guerra dos Sexos, ele gosta de cena de ação. Então tem muita correria, tem muita perseguição de carro, tem muita, sabe, corre com bagunça, sabe? Assim, tropeçou, aquela coisa que a gente falou um pouco do pastelão, mas sem ser torta na cara, sabe? É gente tropeçando, umas coisas meio engraçadas, assim. Eu gosto demais, acho que é uma novela que vale a pena porque ela marca um momento histórico das telenovelas. Então, vale ir para ver aquela cena no contexto dela. Nem precisa ver muito, você vê uns 5 capítulos. Acho que é nos primeiros 10 capítulos que acontece a cena deles jogando as coisas um no outro. Então, é bem boa. Agora, você queria que eu falasse também de Cambalacho, né? É isso? Isso, por favor.
Que é uma novela Legal. bem inusitada pra tá. Não vejo muita gente, não vejo nem muita gente comentar sobre ela nas redes sociais e tal. A não ser uma cena ou outra. E não vejo, não entrou, acho que ainda nenhum top 5 por enquanto. O seu primeiro top 9 que entrou. É. Cambalacho, ela. Então, são todas novelas da minha infância que eu lembro de ver. Talvez Guerra do Sexo seja a novela que eu primeiro. A primeira memória que eu tenho de novela é Guerra dos Sexos, eu acho. Pensando assim. Por isso que ela tá aí. Aí, quando eu falo de Cambalacho, Cambalacho era uma coisa assim, para mim, e eu vi de novo agora, e ela tem a coisa da Tina Pepper, né, que é a Regina Casé, que ela queria ser a Tina Turner, e ela tá impagável e se passa numa vila, então tem uma coisa de briga de vizinho, fofoca de vizinho, que eu acho que funciona muito bem em novela. E funcionava muito bem naquela época, onde as pessoas tinham uma grande convivência mesmo na rua. E aí é uma coisa de trambiqueiro, né? Porque eles são. A Fernanda Montenegro é uma trambiqueira. E tem uma inversão de papéis, então tem a Ana Machadão, que ela é a Débora Bloch, e ela é uma mecânica, e o Edson Celulari, ele é um bailarino, e eles se apaixonam. Então a história de amor bonitinha, assim, da novela que tem nisso, e também tem a história de amor da própria Fernanda Montenegro com o Gianfrancesco Guarnieri, que você vê que eles se gostam, que é super fofinho, eles são dois trambiqueiros do inferno, mas eles são super fofinhos. Então é uma novela de comédia rasgadona, assim, também, pastelão, mas tem toda essa coisa das histórias serem fofas, sabe? É uma novela gostosa. Você só vê. Você não precisa ter compromisso com as coisas. Então eu acho demais, assim. É uma novela que eu gosto muito e que me diverte muito porque ela é leve e tem uma trama de suspense ali acontecendo, uma vilãzona, que é a Natália do Vale, ela mata o marido numa lancha que explode, que aí tem essa coisa da ação do Silvio de Abreu, sabe? Então eu gosto. E a trilha sonora, gente, a trilha sonora de Cambalacho, a nacional, ela é feita só tudo sob encomenda. Então não foram escolhidas músicas, as músicas foram feitas para os personagens. Quando você vai vendo a novela, é perfeito, sabe, o encaixe da trilha sonora nas cenas. Então é interessante de ver, assim. E ver uma São Paulo de outra época, que para quem mora aqui é gostoso de ver. Eu falo que eu sou muito bairrista, porque eu também amo ver novela de São Paulo, embora eu seja do interior, 2 horas aí, 2 horas e pouquinho de São Paulo. Mas a gente tem, né? Eu sempre ia pra São Paulo e tal. E eu gosto muito, sou muito bairrista nesse sentido, porque novela se passou em São Paulo me ganhou. E até a Família é Tudo eu assisti porque era de São Paulo. Falou em São Paulo, Eu a não novela me consegui ganhou. assistir, E mas eu, eu tentei. Só não consegui. eu assistia, mas eu achei ok, sabe? E eu acho que o Silvio de Abreu, nossa, pra mim, eu assisti poucas novelas dele, mas o que eu assisti, eu acho que ele é um cara genial, assim. Sou muito fã dele, muito fã das novelas dele, Ele é demais. das referências que ele usa na novela dele. É, acho um cara ótimo, genial. Todas as novelas dele são maravilhosas. Enfim, sou realmente para rasgar seda para São Paulo e para São Paulo das novelas. E pro Silvio de Abreu, tá com a pessoa certa. Todo mundo sempre É. tem uma novela dele assim, cita que gosta e eu fico pensando como é difícil escolher que novela assistir. Ela foi falando e foi dando vontade de assistir, você pensa, eu já tô assistindo não sei quantas outras novelas. É muito difícil. Quando eu terminei de assistir O Dono do Mundo, eu fiquei acho que umas 2 semanas, quase 3, sem assistir nada. E todo mundo, o que você tá assistindo? Deu nada. E todo mundo, como assim você não tá assistindo? Eu falei, eu não consigo escolher. Aí no final eu decidi, tô assistindo Roda de Fogo e tô acompanhando Hipertensão, além das outras que eu já assisto, né? Eu gostei de Roda de Fogo também, é uma novela boa. Assim, tem algumas questões, mas é uma novela boa, eu acho uma novela boa de ver. Ela é bem diferente, até. Eles falam que é uma novela masculina, né? Eu acho interessante.
Eu tô no capítulo 3 ainda, mas é uma novela que é muito elogiada, várias pessoas já me indicou, então eu tô assistindo ela, lá por enquanto e, enfim, aí quando eu terminar vai ser a mesma questão para decidir que novela que eu vou assistir. Ai, é um eterno dilema. Roda de Não vai acabar Fogo. nunca isso. É. Roda de Fogo tá na minha lista também. Eu acho que é uma novela muito. Eu gosto de. Quando eu vou escolher a novela, eu gosto de separar entre novelas que eu posso assistir fazendo outra coisa e novela que eu preciso prestar atenção. Eu acho que Roda de Fogo é uma novela que eu preciso prestar atenção. Então Ah, eu não, tenho eu Acho que que. sim. não existe pra mim esse negócio de a novela que eu vou assistir enquanto eu tô fazendo outra coisa. Só assim o que tá passando já no ao vivo da Globo. O momento de eu ver a novela, é novela que eu já vi, que eu nunca vi, é um momento sagrado. Eu sento, eu paro o que eu estou fazendo para assistir a novela. E eu não assisto pulando cena, pulando núcleo, nem nada. Nem que eu vá ver a novela só uma única vez na minha vida. Eu assisto tudo certinho. Aí é assim, este é o momento. Tem que parar pra assistir. Eu sou meio que automático, assim, sabe? Quando eu coloco novela, eu já quero fazer outra coisa. Mas aí, por exemplo, Rainha da Sucata eu tô assistindo. Um Passo de Tartaruga, É mas tô. boa, né? Mas É justamente eu boa. tô devagar porque eu comecei a fazer outras coisas assistindo Rainha da Sucata, eu percebi que eu não consigo. Eu tenho que prestar atenção porque as coisas acontecem Aham. rápido. Então tem Sim, isso, sim. entendeu? Aí eu tô devagar, tô Caras e Bocas terminando e Plumas e Paetês, quero ver se eu pego hipertensão também. Mas eu acho que existe isso. Rainha das Sucatas você citou também, e Próxima Vítima, eu acho que tem isso também nas do Silvio de Abreu, que tem as novelas Sassaricando eu assisti, era uma novela que eu podia deixar e tal, e prestar atenção em algumas poucas coisas, mas tem novelas dele que você tem que prestar atenção, tem que assistir certinho. A das 8. Exato, A gente está falando de Rainha da Sucata e a próxima vítima é das 8, 9, né? Enfim, que seja. Mas acho que ainda era das 8 na época. sim. Já Cambalacho, Sassaricando, Guerra dos Sexos. Aí é tudo 7. E aí são novelas, é aquilo que eu falei, novela gostosinha, novela leve, você vai, deixa lá, tal. Não é que você não presta atenção em nenhum momento, mas a próprio horário foi feito para ser assim, né? Para você ver fazendo outra coisa. Então, essas acho que dá para. Não é para você não prestar atenção em nada, mas elas são mais, mais leves Leves. para acompanhar. Uhum. Ah, É. eu citei isso porque, eu falo que eu ainda sou resistência, porque eu não consigo parar nada no meio, começa a me dar um negócio, vai assistir um filme, eu já penso, quantas horas tem esse filme? Porque esse negócio de parar filme no meio, parar capítulos de novela no meio, me corrói por dentro. A minha irmã acha um absurdo, porque, enfim, já é uma coisa dos nossos tempos, de, eu assisto um pouco hoje, um pouco amanhã, isso me corrói, eu tenho que sentar e assistir, do início ao fim. Então eu já calculo tudo que eu vou, quantas horas tem? Quantos capítulos tem? Não porque eu fico querendo controlar, mas me corrói parar no meio. Gosto de sentar e ver do início ao fim. Certo, Eu tem que tô ver do início ao fim. Nossa. moderna. Eu já tô moderna já. Eu já tô geração Z. Eu paro no meio. Até filme. Eu também era assim. Eu vou sentar e ver o filme inteiro. Agora eu já parou o filme, A minha assisto outro irmã tá assim. dia. Eu já tô Eu tenho geração Z amigos já. Me que transformei. Então, É. eu tenho amigos que estão assim, a minha irmã tá assim, eu já me dá um negócio, eu ainda sou resistência, eu ainda estou resistindo ao sistema, eu falo desse jeito, o povo dá risada. Solange do Prá. Natália do Prá. Muito bom. Mas eu sou assim com o Ai, livro, eu não consigo realmente parar o livro no metade do capítulo. Eu gosto de parar no final do capítulo. Pelo menos eu ainda também. Não, livro também, pelo amor de Deus, parar no É, meio, nem pensar. fica é estranho, né? difícil. Fica Eu acho estranho. mais difícil. Fica difícil, fica. Mas eu acho que é isso, Nath. Quer comentar mais alguma coisa de comida, de novela? Eu acho que é isso. A gente podia ficar aqui falando por horas, mas eu amei o papo, amei a conversa. E, enfim, a Cintia tá aqui, mas já posso dizer, vamos futuramente gravar um outro, porque, rende demais. Vamos, gente. Eu tô sempre por aqui. Se me chamou para falar de novela, eu vou. É sempre assim. De comida Eu, também. eu amei. Eu também, Realmente. meninas.
É um assunto realmente que rende muito, né? Eu acho que todo mundo que a gente convida aqui tem muito a dizer. E a gente quer escutar. Isso que é o principal. E espero que as pessoas que estejam ouvindo também tenham gostado desse papo, porque foi incrível. Tem muito ainda o que se falar, podemos fazer de novo, realmente. E é isso, gente. Sigam a Cíntia lá no Instagram. É só o Comida Instagram? Novela. É só o Instagram que você tem? Só tem Instagram, gente. Mas pode falar comigo que eu respondo todo mundo, eu converso. Vai lá, fala comigo. Comida Novela, então, pessoal. Sigam a gente no capítulo anterior, principalmente no YouTube, que a gente tá ficando mais agora, que o Instagram sacaneou a gente, mas tudo bem. Então, estamos mais focados no YouTube agora. No capítulo anterior, tanto Instagram quanto YouTube. Eu só tô no Instagram também, Maria Raquel FS _. Podem seguir lá, conversar. Eu sempre respondo todo mundo. Gosto muito de trocar figurinhas sobre novela na DM e tal. Não posto muito, mas no privado tamo lá. E a Nath é nath.natv, é isso? Isso, @nath.natv. Tô lá no Instagram e aí lá vocês me encontram nos outros espaços digitais que eu habito. Então é isso, pessoal. Muito bom. Foi muito legal. Obrigada, assim, de ter aceitado o convite, ter Eu que separado uma agradeço. horinha aí pra gente conversar. E realmente vamos ver outros aí. Também outros assuntos, né? Porque eu sinto que também Claro, não só comida na novela, a gente pode falar de outras coisas. sempre podemos. Eu agradeço vocês, foi uma delícia, meninas. Brigadão. Ai, obrigada a você. Bom, gente, obrigada. Até a próxima. Assistam nossos vídeos no canal. Vejam no capítulo anterior Convida também com outros convidados. Estão bem legais os papos. E é isso, gente. Obrigada.